Olá! Vocês nos ouvem? Tem alguém ao vivo e nos ouvindo? Eu preciso só confirmar isso. Se você, como é que está o áudio, enfim. Eu vou dar alguns momentos. Para quem não está entendendo nada do que está acontecendo, a gente vai fazer um webinar hoje sobre mobilidade ativa infantil e segurança. E esse webinar estava marcado para acontecer no YouTube, mas tivemos problemas técnicos. Então, a gente vai fazer aqui pelo Facebook, que é mais simples a plataforma, enfim. Só deixa eu avisar todo mundo. Olá, já temos alguém aqui vendo a gente? Vocês estão nos ouvindo? Se puderem comentar, para a gente saber como está o áudio, se está tudo certo. Só um minutinho, gente. Oi, como está todo mundo aí? Vocês estão ouvindo? Se alguém puder comentar para mim, para falar como é que está o áudio certinho. Oi, gente, tudo bom? Mais uma vez, para quem não está entendendo, a gente vai fazer um webinar sobre mobilidade ativa infantil e segurança por aqui. Ele estava marcado para acontecer no YouTube da Criança Segura, mas a gente teve problemas com a transmissão, não estava indo. E aí, aqui pelo Facebook, a plataforma é mais fácil, mais rápida, então a gente vai acabar fazendo por aqui mesmo, tudo bem? Já tem gente comentando que está ouvindo, então está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Outro formato a gente não conseguiu, né? Por isso a gente está vindo para cá. A gente não consegue colocar a apresentação, enfim, todas as coisas que a gente tinha preparado, mas, né, o e-book está online, está disponível. Então, na verdade, a apresentação, né, eram as informações que estavam no e-book, né? Então, vocês podem acessar lá o e-book, depois a gente pode deixar aqui no final o link do e-book para vocês olharem, verem todas as informações. Mas a gente vai passar aqui, né, Vanessa, todas as informações, mesmo não tendo apresentações e grandes recursos, mas a gente vai passando por aqui. Bom, vou me apresentar. Eu sou Vanessa Machado, gestora de comunicação da Criança Segura. E, por favor, Vânia. E eu sou Vânia, gerente executiva da Criança Segura. Como a Vanessa contou, né, hoje a gente vai falar sobre mobilidade infantil, que foi um tema da Criança Segura esse ano. A gente trabalha bastante sobre esse tema dessa mobilidade segura, né, para as crianças, pensando nas crianças maiorzinhas que agora vão começar, né, a explorar a cidade e vivenciar de forma autônoma, né, as situações aí fora de casa, e que a gente precisa pensar nisso cuidando, né, da segurança das nossas crianças. Então, a gente produziu um material super legal que está disponível sobre isso, que traz lá dicas, informações, enfim, que é um pouco do que a gente vai passar aqui hoje. E hoje quem vai conduzir é a Vanessa, que vai contar tudo para a gente aí sobre trânsito e acidentes, né, e a mobilidade infantil. Esse e-book que a gente está falando, ele chama Como Ensinar Crianças a se Locomoverem de Forma Autônoma e Segura. Como a Vânia já explicou, esse é um tema que a Criança Segura trabalhou esse ano. A gente começou a trabalhar mais fortemente o tema da mobilidade ano passado, quando a gente fez um projeto sobre o uso da bicicleta, enfim, a gente está trabalhando ainda, a gente acabou de fazer a Shimano Fest esse final de semana, para falar sobre a segurança ao pedalar com crianças na bicicleta. E esse e-book que a gente está falando, e esse tema, a gente resolveu ampliar ele para falar dessa questão realmente da autonomia da criança, né? Porque a mobilidade ativa, ela traz diversos benefícios para a criança, além da autonomia, enfim, e a gente quis falar um pouco com os pais, com os cuidadores, professores, enfim, para falar sobre esse assunto e incentivar essa mobilidade ativa das crianças da forma mais segura possível, assim, porque a gente percebe que tem muita dúvida, né, em relação ao assunto, quando a gente fala
sobre a criança andar sozinha, ou andar de bicicleta, como meio de transporte, ir para a escola a pé, alguma coisa desse tipo, tem muita dúvida, muito receio dos pais, então a gente resolveu criar esse material. Eu vou começar a apresentação, que a gente não vai poder apresentar, mas a gente pode tentar deixá-la disponível de alguma forma para vocês, acho que posso mandar um link depois para todo mundo que estava inscrito. Para começar, só para todo mundo, né, quem não conhece muito bem a Criança Segura, a gente trabalha com a prevenção de acidentes com crianças de 0 a 14 anos. Por quê? Os acidentes são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. E a prevenção é a única forma de você evitar que eles aconteçam. Os acidentes, ao contrário do que muita gente pensa, eles não são coisas que não podem ser evitadas e não podem ser previstas, são apenas fatalidades. Não, os acidentes, eles, no geral, podem ser previstos e evitados de forma bem simples. Só um overview aqui. Por ano, no Brasil, 3.661 crianças morrem por causa dos acidentes, o que representa 10 óbitos por dia, e outras 111 mil são internadas só no SUS por causa dos acidentes. E essas internações não é aquele raladinho no joelho, quebrou o braço, uma internação é uma coisa mais séria, a criança ficou no hospital por algum tempo, e essas internações são só a do SUS. E aí a gente sabe, por pesquisas, que 90% desses casos poderiam ser evitados com medidas de prevenção, que é mais ou menos o que a gente vai falar aqui hoje. Só o trânsito é a principal causa de morte acidental das crianças no Brasil. E só no trânsito, 3 crianças morrem todos os dias por causa dos acidentes de trânsito. Daquelas 361 mil mortes que eu falei que aconteceram em 2017, né, no Brasil, 32% desses casos foram acidentes de trânsito. É a maior fatia que a gente tem de morte por acidente é o trânsito. E a faixa etária que mais acontece é entre as crianças de 5 a 14 anos. A gente, né, não dá para afirmar isso, mas a gente pode imaginar que isso acontece porque a partir dessa idade a criança começa a sair mais de casa realmente, a ter mais autonomia, ela começa a se locomover um pouco sozinha, né, em algum não a partir dos 5, mas por ali, né, vai indo, e conforme vai crescendo, a faixa vai aumentando. E aí a gente vai passar para as explicações sobre... Eu acho que eu pulei um slide. Você fez certo. Ok. Tá. Por que ela se estiver no trânsito? Né? Ok. Quais são as características das crianças que tornam elas mais frágeis no trânsito, né? Então, Porque é importante dizer, né, Vanessa, se a gente comparar, por exemplo, né, os acidentes, os óbitos e as internações, a gente vai ver, por exemplo, que existem muitos óbitos, né, em situações de trânsito, porém, um número menor de internação. E as pessoas perguntam pra gente, mas por quê? Porque os acidentes no trânsito são fatais, né? E aí é importante entender por que é fatal, por que a criança está tão em risco, tão vulnerável nas situações de trânsito, né? Sim. A criança, ela tem, por ela estar em desenvolvimento ainda, o corpo dela é mais frágil do que o de um adulto. Então, no caso de um acidente, e além de tudo, ela é menor. Então, em caso de um acidente, por os órgãos dela serem mais frágeis, os ossos são mais frágeis, a pele é mais frágil, e essa menor estatura faz que, no caso de um impacto, ela se torne menos tolerante para absorver esse impacto, e aí o acidente acaba sendo mais grave, o mesmo acidente é mais grave numa criança do que num adulto, devido a essas características. Outra característica que faz a criança ser mais frágil no trânsito é essa percepção dela ela tem uma limitação ainda para perceber e fazer aquele cálculo mental que o adulto faz de tempo, velocidade e espaço. Então, um adulto, quando vai atravessar a rua, ele olha para a rua e ele faz um cálculo muito rápido da velocidade que o carro está vindo, quanto tempo ele vai demorar para atravessar e se vai dar tempo de fazer tudo isso. A criança, ela ainda não tem essa experiência toda e ela não consegue fazer essa percepção, ela não tem essa percepção por vários motivos e ela acaba errando, às vezes, o tempo. Então, por isso que as crianças... Eu não sei vocês, mas eu, quando era pequena, minha mãe, ela sempre
pirava comigo andando na rua sozinha, porque ela sempre falava que eu era muito quase atropelada sempre. Mas eu tenho essa sensação real, assim, de quando eu era pequena, eu achava que dava muito tempo. Eu falava, mas dá tempo. E é isso, assim, a criança ela ainda não sabe fazer muito bem esse cálculo. Fora isso, a criança ela tem, diferente do adulto, ela tem um campo de visão menor, assim. Esse campo de visão ele vai aumentando conforme a gente vai crescendo. No adulto, ela é quase de 180 graus, mas na criança ele é mais estreito. O que isso acontece? A criança realmente não vê o que está vindo do lado, assim. Então, você está atravessando a rua, ou está andando mesmo na rua, e o pai fala, mas você não viu o que estava vindo? Às vezes não mesmo, porque ela não conseguiu ver pela visão periférica dela, que estava vindo algum carro, algum veículo, uma bicicleta, ou outro pedestre, enfim. Ela também tem uma dificuldade maior que os adultos de detectar os sons, assim, de onde eles estão vindo. Fora isso, ela tem uma tendência a prestar atenção só no que interessa para ela, porque ela é mais imatura mesmo. Então, se um amigo chamar do outro lado da rua, ela vai correr para o amigo sem se importar se alguém buzinou, ela vai só depois, na hora que estiver acontecendo a coisa, que ela vai perceber a gravidade do que aconteceu. E ela também não tem muita noção da relação causa e efeito. E isso também é questão da imaturidade dela em relação a tudo que acontece no mundo. A criança, ela acha que o carro, quando pisa no freio, ele vai parar imediatamente. Ela não entende ainda que o carro, depois que ele pisa no freio, tem um tempo até que ele consiga parar. Então, ela fala, não, ele vai parar, ele consegue me ver. Ela acha que todo mundo consegue ver ela. Enfim, ela não tem essa percepção de tudo que está acontecendo. Ela não consegue entender tudo que está acontecendo no trânsito e para conseguir evitar os acidentes. E aí, então, ok. E daí a gente fez esse e-book para falar sobre isso, como a gente consegue driblar todas as dificuldades para ensinar a criança, incentivar a criança a praticar mobilidade ativa e o pai também ficar tranquilo quando ela estiver fazendo isso, né? Mas vamos falar sobre o que é mobilidade ativa. A mobilidade ativa é todo meio de locomoção que usa a força física para se fazer. Então, andar a pé, andar de bicicleta, andar de skate, enfim, tudo que você vai se locomover usando apenas a força física, a gente considera como mobilidade ativa, né? Quando a criança está dentro de um carro ou dentro do ônibus, ela está sendo transportada de alguma forma por alguém, né? Por um motor, alguma coisa do tipo. E aí, vamos começar com algumas dúvidas recorrentes dos pais. Acho que essa é a principal dúvida. Talvez seja. Em qual idade a criança pode começar a andar sozinha, né? Fazer os percursos dela sozinha? A criança segura recomenda que seja a partir dos 10 anos, porque é nessa idade que ela começa a desenvolver um pouco melhor aquelas características que a gente falou que podem tornar ela mais frágil dentro do trânsito. Então, a partir dos 10 anos, ela começa a ter mais noção daquela questão da velocidade, consegue entender um pouco melhor o trânsito, consegue saber que o carro não para tão facilmente, ela começa a ficar maior, enfim, e aí isso ajuda bastante. Então, para a gente, a partir dos 10 anos. Claro que isso varia muito de caso a caso, né? Então, é importante sempre frisar isso. É muito importante que os pais observem seus filhos, enfim, ou os cuidadores, avós, familiares, educadores, observem as crianças e vejam se elas já realmente estão preparadas para aquela situação. Porque pode ser que uma criança com 14 anos ainda não tenha maturidade suficiente para entender o trânsito, e aí o pai prefira que ela não se locomova sozinha. Ou então ele acaba definindo alguns trajetos que sim, algumas coisas que pode, algumas coisas que não pode, mas é importante que cada adulto que seja responsável pela criança observe isso caso a caso. E quais são os benefícios da mobilidade ativa? Por que é importante? Porque, então, apesar de todos esses problemas que podem ter, é interessante que a criança pratique a mobilidade ativa. A mobilidade ativa, ela traz vários benefícios. O primeiro dele que a gente pode perceber, assim, acho que mais rápido que todo mundo pode perceber, é a prática de uma atividade física. Quando a criança está andando, ou andando de bicicleta, está fazendo qualquer coisa, andando de patins, ela está se exercitando. E quando a criança se exercita, isso traz vários benefícios para ela, para o desenvolvimento dela, físico, cognitivo, enfim.
começa a ficar mais, ela trabalha melhor a coordenação motora dela, e com isso ela consegue ficar mais ágil para evitar acidentes, então talvez ela saiba cair melhor, várias situações, ela começa a desenvolver várias habilidades que são importantes para até se manter segura, mas também trazem muitos benefícios para o futuro dela. Tem uma recomendação eu acho que é da OMS, se não me engano, que recomenda que as crianças pratiquem pelo menos 60 minutos de atividade diária, de atividade física diária, para se manter saudáveis, né? E a gente sabe que hoje em dia todos nós, adultos e crianças, ficamos muito dentro de casa, fazemos pouca atividade física, andamos muito pouco. Então, ao incentivar a mobilidade ativa de uma criança, você está ajudando ela a praticar atividade física, né? Às vezes 10 minutinhos para ir para algum lugar e voltar, entendeu? Isso já ajuda, né, nessa questão da prática de atividade física, desses minutos aí que seriam ideais para ela ter uma vida mais saudável. Ainda mais, né, nessa faixa etária que a gente está falando, uns 10, 11, 12, 13, 14, né, que é a idade do videogame, né, e tudo mais, que acabam ficando muito dentro de casa, né? Então, 20 minutos para ir para a escola, 20 minutos para voltar da escola, já dão 40 minutos de atividade física, né? Olha que bacana. Então, é uma oportunidade também. Sim. Além disso, tem um benefício que é o aumento da concentração. Um estudo feito na Dinamarca viu que as crianças que iam andando para a escola ou de bicicleta, elas apresentavam mais concentração e mais facilidade até para entender algumas matérias do que as crianças que vinham de carro ou ônibus, enfim. Isso tem vários motivos, né? Além da questão da atividade física, que já ajuda no desenvolvimento até intelectual, tem também a questão de quando a criança está andando, ela está ou indo de bicicleta, enfim, está indo de uma forma ativa no trajeto, ela está reparando em tudo que está acontecendo. Então, ela vê que ali tem uma árvore, ela tem que cria várias habilidades cognitivas para conseguir chegar no caminho, enfim, onde ela tem que virar, qual que é o melhor caminho, está prestando atenção no trânsito. E a criança que está dentro do carro, ela está passiva, ela pode estar jogando videogame, mexendo no celular, enfim, ela não está trabalhando todas essas habilidades. Então, e eu acho que esse, para mim, é uma dos benefícios mais interessantes da mobilidade ativa, que ele é curioso, né, o aumento da concentração da criança. E aí a gente fica pensando também, nos casos de déficit de atenção e hiperatividade, né, que está super em alta essa temática, né? Não vou nem entrar na questão da medicalização excessiva das crianças, mas é isso. Então, a prática de atividade física e a mobilidade ativa ajudam até nisso. Então, é uma coisa muito importante, né? E aí tem outros benefícios que são benefícios talvez mais sociais, mas são muito interessantes, que é a melhor relação com o espaço público, né? A criança, ela vai conhecendo a cidade quando ela está andando, ela se entende como cidadã, como pertencente, ela repara em tudo que está acontecendo, ela pode estar andando pelo bairro dela e começar a reparar que, poxa, mas essa rua está cheia de buracos, essa calçada está muito ruim, e isso pode trazer várias oportunidades de conversa com os pais ou com os professores, enfim, para falar sobre cidadania mesmo. Quem é responsável por cuidar da calçada? Por que tem tanta gente que dorme na rua? Enfim, várias coisas. Ela vai começar a se apropriar dessa temática e falar sobre isso, vai começar a entender, vai começar a observar, e isso é muito benéfico, né, para toda a sociedade. Além também do contato com o meio ambiente, porque quando a criança, a gente fica sempre só dentro de casa, dentro da escola, em locais fechados, e quando ela está na rua, ela está tendo contato com o meio ambiente, ela está ao ar livre, tomando sol, vendo árvore, vendo passarinho, vendo tudo, assim. Então, fora que como é um meio de transporte que não é poluente, isso já também traz essa reflexão de por que tantos carros na cidade, para que andar tanto de carro, qual é o benefício que traz isso para o meio ambiente. Então, é um benefício muito global, assim, né? Tipo, ele traz benefícios em diversas áreas que são muito importantes, não só para o indivíduo, mas para toda a sociedade. E aí, quando a gente fala, então a gente incentiva a mobilidade ativa, mas a gente sabe que, né, como a gente faz isso, a gente está falando de crianças, né,
adolescentes, crianças e adolescentes, como que os pais podem, numa cidade, como que o pai pode se sentir seguro para deixar a criança aí, né? Porque existem diversos riscos no caminho que podem acontecer, e é importante que os pais observem esses riscos para conseguir decidir se deixa a criança ou não. E quais riscos que devem ser observados? Vias, então, com alto fluxo de veículos. Então, se no trajeto da criança, da casa para a escola, ou da casa para o clube, da escola para o clube, enfim, para o parque, para algum lugar que o pai acha que seja interessante já, eu acho que esse trajeto a criança poderia fazer. Observar se alguma das ruas que ela vai passar tem alto fluxo de veículo. Isso é um fator de risco, porque a gente, como a gente já falou, a criança tem essa dificuldade de entender o trânsito. Então, uma avenida muito movimentada, um lugar com muitas faixas, como que ela vai entender aquilo para atravessar, se ela vai conseguir? Então, observar isso para ver se a criança tem a capacidade ou não de conseguir superar esse obstáculo, né, esse desafio no trajeto. Também aí entra um pouco junto, que são as ruas com alta velocidade, né? Que é realmente muito complicado. Aí a gente pensa até na questão mesmo da travessia, do tempo de travessia. Se o carro está indo muito rápido, o tempo de travessia é muito menor. A criança vai conseguir atravessar a rua na velocidade necessária, ela vai ter que ir correndo. Será que isso é bom ou não para a criança? Então é mais um ponto de atenção aí para os pais, cuidadores, enfim, responsáveis por crianças prestarem atenção. Reparar se esse caminho que a criança vai fazer é bem sinalizado, se tem faixa de pedestre, se tem calçada, se tem um semáforo para o pedestre ou não. Enfim, tudo isso pode ajudar bastante na hora de escolher o caminho que a criança vai fazer, qual é o melhor caminho, e se ela vai ou não, se o pai vai ou não achar que pode ou não deixar fazer esse trajeto. Para a criança de bicicleta, né? Ver se o trajeto tem ciclovia e ciclofaixa, né? Porque aí diminui muito o risco da criança pedalando, né? Ou do adolescente pedalando. E também a questão das ruas escuras, mal iluminadas, né? Talvez muito fechadas, e se a região tem consumo de álcool, né? Por que isso? A gente não está falando só para... a criança segura fica aqui em São Paulo. Então, aqui em São Paulo, a gente observa muito, quando a gente vai pensar em mobilidade, enfim, a gente pensa muito na Paulista, que tem uma ciclofaixa, ou avenidas que têm ciclofaixas, mas diversas regiões da cidade, a criança vai estar em locais que não tem iluminação. Então, observar isso. Que horário que a criança vai fazer esse trajeto? Está com sol, está sem sol? Tipo, é um local que a criança tem bastante visibilidade, ela vai conseguir ser vista pelos veículos, os veículos vão conseguir ver ela quando ela está por lá. E a questão do consumo de álcool, não é nem pensando, também pensando pela criança, mas é pensando na questão do outro que está dirigindo. Aquela pessoa vai ter condições, talvez, porque a criança é um pouco imprevisível. Se ela faz alguma coisa, se ela atravessa de uma forma impensada, a pessoa que, numa região que tem alto consumo de álcool, vai conseguir ter o tempo de reação. Então, são pontos que os pais têm que observar na hora de ver se ele vai permitir ou não essa mobilidade nos trajetos específicos aí. E aí, a gente vai dar algumas dicas sobre como incentivar, como fazer para começar a incentivar a mobilidade ativa da criança, né? Nesse e-book que a gente falou, que a gente preparou, a gente vai mandar o link para vocês, a gente fez um checklist para incentivar as pessoas, os pais ou os responsáveis por crianças a deixarem, a ensinarem, estimularem a criança a se prepararem, a chegarem prontas para conseguir, então, poder fazer essa mobilidade de uma maneira autônoma, né? O primeiro ponto desde pequeno, quando o pai está acompanhando a criança, levando ela para os lugares, ele dá o exemplo e conversando com ela sobre quais são os comportamentos seguros que deve ter enquanto está no trânsito, quando está andando de bicicleta ou andando como pedestre. Explicar que deve ficar sempre na calçada, respeitar a sinalização, olhar sempre antes de atravessar se está vindo carro ou não. Além disso, olhar por mais que tenha o semáforo, se os carros realmente vão parar no semáforo, se o motorista
viu que ela está ali, né? Fazer aquele contato visual com o motorista que a gente faz, enquanto está com bicicleta, explicar para a criança que a bicicleta é um veículo, que ela tem que respeitar o pedestre, que o mais forte sempre respeita o mais fraco. Então, enquanto a criança é pequena, ainda muito pequena, mesmo que o pai ainda não vai deixar a criança andar sozinha, ele já ir falando sobre isso, e dando o exemplo, explicando, para ela já ir se preparando para o momento que ela vai poder, então, andar sozinha, que ela vai ter que andar sozinha, né, em algum momento. Próximo passo é conhecer os caminhos, que é aquilo que a gente estava falando dos riscos das regiões, né? Então, o pai tá pensando em permitir para a criança, por exemplo, ir para a escola sozinho. Vamos ver o caminho que a criança tem que fazer para ir para lá. Então, aí observar todos aqueles fatores de riscos. Se tem vias movimentadas, se tem com alta velocidade, se é iluminado, se tem calçada, se tem faixa de pedestre. E aí o pai pode escolher com a criança o melhor caminho. Porque às vezes o melhor caminho pode não ser um caminho super reto ou mais curto. Vamos fazer o caminho mais seguro, entendeu? Então, vamos passar por aqui, aí vira nessa rua, e vai explicando o caminho, que aí a criança vai criando aquele mapa mental, enfim, do caminho que ela tem que fazer, já vai ajudar ela na questão lá da concentração que a gente já estava falando antes. A gente também tem uma dica que é interessante, que é criar uma rede de apoio no bairro. Claro que isso depende de região para região, mas contar com a comunidade. Então, quando você conhece os seus vizinhos, conhece o comércio local, conhece as pessoas que vão estar ali na rua, você pode conversar com elas e falar, meu filho vai para a escola todos os dias, ele vai passar por aqui, não sei o quê. Apresentar seu filho para essas pessoas, claro, sempre pensando na segurança, né? Tipo, atenção aí com o que está acontecendo, né? Ver se é seguro realmente. Por quê? Porque a criança vai ter um ponto de apoio, assim. Tem mais gente olhando para ela, né? Olhando por ela, né? Olhando por ela. Se ela precisar de alguma ajuda, se a pessoa perceber alguma coisa que esteja acontecendo estranha, ou mesmo se a criança, por exemplo, cair, se machucar, ela pode buscar ajuda no caminho, né? Tá com sede, quer beber água, qualquer coisa desse tipo. Coisa. E cria uma relação super legal, né, com o bairro, com a comunidade, né? Então, ela vai passar na frente da banca de jornal e vai dizer oi para a pessoa da banca, oi para, né, a vizinha que está ali no portão. Então, ela vai criando também uma relação com o bairro que é muito positiva e que é muito legal, né? Que a gente, na correria do dia a dia, deixa de fazer, e ela cria essa relação. E essas pessoas servem como um apoio, que elas vão estar sabendo que aquela criança está passando por ali, naquele horário da escola, todo mundo vai olhar por ela, né, e vai ajudar a cuidar dessa criança para que ela tenha essa mobilidade aí segura, né? Uhum. Outra questão é realmente chega um momento do passo a passo, que você viu o caminho, enfim, você já percebeu que você já deu exemplo, já está percebendo que seu filho talvez esteja entendendo melhor como funciona o trânsito, enfim, vai começar a deixar ele sozinho e junto. As primeiras vezes, vai junto, vai observando o que está acontecendo, se a criança está entendendo. E é isso, é um ir junto observando mesmo. Vai junto, explica super bem. Vai de novo e já começa a ficar um pouco mais, deixando a criança mais solta e vendo se ela realmente entendeu, conversando com ela. E aí, se ela fizer alguma coisa que já não é tão inseguro, fala, lembra, falamos que não era para fazer assim, assado, ou esse caminho é melhor, ou sempre na calçada, enfim. E dando as dicas. E aí, isso ao longo de um tempo, você vai deixando cada vez mais... observando, né? Exato. Você vai ficando cada vez mais passivo e a criança ficando cada vez mais ativa e autônoma na decisão e no jeito que vai fazer as coisas. E aí o pai talvez se sinta também mais seguro para deixar a criança, porque ele está vendo que ela está preparada, né, para fazer aquilo. Daí eu acho que é isso que a gente tem para falar sobre o assunto. A gente realmente incentiva as pessoas a deixarem que as crianças, a incentivarem a mobilidade ativa, deixarem que as crianças andem de forma autônoma, porque isso é uma forma de ajudar na construção da autonomia da criança. Uma criança que cresce sem saber como ter autonomia, se torna um adulto muito inseguro, isso prejudica o futuro das crianças. Então, a questão da mobilidade ativa é uma forma
de ajudar a criança a ter autonomia. Porque em algum momento da vida dessa criança, ela vai se tornar uma adulta, ela vai ter que saber andar sozinha, de forma segura, ela vai ter que saber tudo que ela tem que observar. Então, os pais, eles, além de cuidar da criança e proteger tudo, ele também tem que preparar ela para a vida, ele tem que preparar ela para ser autônoma, para conseguir tomar decisões conscientes, cuidar de si mesma, porque é isso, né? A criança vai crescer e ela vai ter autonomia de uma maneira ou outra, melhor que seja preparada, então, para isso. Exatamente. Muito bom. Certo. Acho que é isso. Bom, acho que a gente não tem muitas dúvidas, a gente acabou respondendo aí a maioria dos questionamentos, e acho que o principal, né, que é a questão da idade, que as pessoas sempre nos questionam, né, a idade e o como fazer, né, tá, tudo bem, acho que a minha criança está preparada, mas como fazer? Então, essa dica é muito importante, de observar, antes de tomar a decisão, observar as atitudes da criança, observar a distância, enfim, tudo isso vai ajudar muito. Então, vale olhar aí o nosso e-book, vale ler todas essas dicas, estão lá, esse checklist está lá, listadinho, vale vocês acompanharem. E é isso, agradecemos muito a presença de vocês, e mesmo quem vai assistir essa gravação depois, né, vai aproveitar esse conteúdo. A gente convida vocês a assinarem os nossos conteúdos, né, lá no site da Criança Segura, você pode deixar seu e-mail, para sempre estar sendo convidado para essas atividades e outras, receber conteúdos, seguir a gente nas redes sociais, compartilhar, inclusive, né, com os amigos aí, com os outros pais, né, que estão aí com criança na mesma idade, está pensando aí em mobilidade também. E também, se você gosta do conteúdo da Criança Segura, se você acredita na nossa causa, você também pode colaborar com a Criança Segura fazendo uma doação como uma pessoa física e apoiando as atividades da Criança Segura. Lá no nosso site você também tem o botãozinho lá de como doar. Tá bom? Acho que é isso. Muito obrigada a todos. Vanessa, muito obrigada. Arrasou hoje na condução. E estamos à disposição aí. Quem quiser conversar mais sobre mobilidade segura, manda e-mail para a gente, conversa com a gente aí nas redes que a gente está à disposição. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada. Boa noite.